A gente falou muito de suficiência. Uma boa reunião.
Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. O pessoal já acabou o passe agora. A gente só vai pedir para fechar a porta. Alguém, por favor? E vamos ver quem está vindo aqui a primeira vez. Tem alguém de primeira vez aqui? Não, né? Ah, tem. Você se apresente aqui, por favor. Seja bem-vindo, Rogério. Boa noite, meu nome é Priscila. Você é filha dela, né? Ah, filha da Maria Lília. Muito bem. Prima do Gustavo. Família crescendo. Irmão do João Pedro e a cunhada. Levantem-se, por favor. Pode levantar, João Vitor. Mais alguém? Não, né? Bom, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece. O João Pedro, é muito João hoje. João Pedro vai fazer a prece inicial e depois a gente continua. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o pão da vida, meigo nazareno, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje, com muita gratidão nos nossos corações, na última reunião do ano. Nós só podemos te agradecer, Jesus, por tudo que nós vivemos aqui ao longo do ano, nessas terças-feiras. Foi um conhecimento muito importante e caro para a redenção dos nossos espíritos, Mestre. Como nós te dizemos sempre, Jesus, nós estamos sim longes do amor, da virtude, da paz dos anjos, mas nós queremos com muita honestidade aparecer diante da tua presença como pessoas dignas e honestas, pessoas que têm buscado conhecimento para tentar incorporar alguma coisa que mude a nossa perspectiva e nos transforme nesse mundo para o melhor, para tentar, Mestre, parecer um pouco mais com a tua beleza, com o teu amor, com a tua imagem, que é perfeita para todos nós. Nos teus passos, Jesus, nós sabemos que nós vamos encontrar um futuro espiritual muito mais feliz. Nós queremos, Mestre, diante de tudo que nós recebemos de conhecimento aqui ao longo desse ano, pedir mais uma vez a tua ajuda para que nós sejamos capazes de mudar as nossas vidas, servindo aquelas pessoas que mais precisam na face dessa terra e lembrando sempre a todas elas que o Senhor é uma esperança bem presente na hora da aflição. Aproveitando, Mestre, a lembrança da tua imagem, mais uma vez aqui nesse ano, nós te pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem nessa hora, aqueles que choram, que estão aflitos, pedindo, Jesus, que a paz que vem do teu coração caia sobre todos nós, trazendo a certeza de que tudo passa e de que só o teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar para todos sempre. Reina em nós, Jesus. Entra nos nossos corações e muda, Mestre, tudo de lugar conforme a tua santa vontade. Com muita gratidão, Jesus, nos nossos corações, nós ajoelhamos diante de ti e mais uma vez nós dizemos:
Hosana a Deus nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós chamamos, Mestre, para todo sempre. Seja e esteja conosco. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, vamos entrar. Bom, conforme o João já falou na prece, hoje é a última reunião do ano, né? Semana que vem, dia 26, logo depois do Natal, não teremos a reunião, mas retornaremos no dia 2 de janeiro. Então, sem férias, tá bom, pessoal? Todo mundo tem que estudar. Então, dia 2 de janeiro, a gente inicia a sequência do ano 2024, ok? Estamos dando as boas-vindas também, quem nos está assistindo, do pessoal do Retiro da Luz, através da internet, do pessoal que nos assistirá também no YouTube do Retiro da Luz. Semana passada, aliás, 15 dias atrás, né, semana passada foi nossa confraternização de final de ano. Nós terminamos aqui nessa parte do capítulo 1º, que se chama Estudando a Mediunidade, do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. E nessa parte, só para rememorar, o benfeitor diz: vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana, missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Então, mediunidade não é propriedade espírita, está em todo lugar. O espiritismo, apenas com Allan Kardec, veio entender o processo da mediunidade, o modus operandi, a maneira pela qual a mediunidade funciona. Ela sempre existiu, porque ela é um atributo humano, ela está presente em todos os seres humanos, em todas as crenças religiosas. Na Igreja Católica nós tivemos os santos iluminados pela mediunidade gloriosa, né? Na Igreja Protestante, no budismo, no hinduísmo, em toda parte. Ela não é também propriedade de nenhuma cultura, de nenhuma nação. Está presente no Japão, está presente nos Estados Unidos, no Brasil, na Ásia, na África, em toda parte. O que vai variar é a compreensão do fenômeno. A partir do momento em que as pessoas, com as suas próprias culturas e crenças, vão interpretar o fenômeno mediúnico de forma diferente. Simplesmente por questões mesmo culturais e de acesso à informação. Ela também é neutra. Por quê? Essencialmente, a mediunidade é um atributo físico. Todos nós temos a mediunidade, a partir do momento que somos humanos. Porque a base dela é o pensamento, todos nós pensamos, consequentemente, através do nosso pensamento, a gente entra em sintonia com quem pensa e sente como nós. Alguns de nós renascem na Terra com um potencial mediúnico mais exacerbado, que nós costumamos chamar de médiuns ostensivos. Às vezes a pessoa não tem a menor noção do que é a mediunidade, sofre muito, sofre bullying, acha que é perturbada. Dr. Bezerra de Menezes falou uma frase muito interessante nos seus livros, ainda encarnado, que os hospícios estão, naquela época se chamava de hospício, hoje não se chama mais, né? As casas de saúde mental estão repletas de médiuns que não foram instruídos convenientemente no seu potencial mediúnico. Por ser neutra, quem vai dar o sentido da própria mediunidade somos nós. Nós é que vamos dar sentido. Se é positivo ou se é negativo depende única e exclusivamente de nós, conforme o Espírito disse aqui. Nós vemos através dela missões santificantes, não vemos? Sim. Os grandes iluminados de todas as religiões
e vemos guerras destruidoras. Mediunidade também. Mediunidade dos espíritos das trevas, das sombras, que se utilizam dos espíritos encarnados, guerreiros, não é? Cheios de ódio, cheios de vingança, cheios de preconceito, de raça, de credo, de qualquer outra vaidade, na maioria das vezes com foco no materialismo, né? De poder, de supremacia. Vemos tarefas nobres, tarefa do livro de Chico Xavier, uma tarefa nobre, 545 livros, instruindo a humanidade inteira. E vemos obsessões pérfidas. Hoje em dia, né, nós estamos vendo aí coisas que estão acontecendo em algumas nações que chega a ser difícil da gente acreditar que determinadas criaturas realizem o que estão realizando, matando os outros sem o menor escrúpulo, né? Isso também é mediunidade das sombras. Então, ela pode ser também individual ou coletiva, começa no individual. A grande questão e o grande problema da mediunidade é que ela sempre começa no nosso eu, no nosso indivíduo, mas a partir do nosso eu, ela se torna coletiva. A fanatização, por exemplo, né? Fanatismo, a radicalização em grupo começa por associação de ideias infelizes. Assim como os grandes trabalhos de fraternidade e solidariedade começam com uma pessoa que inspira muitos e o trabalho cresce e se faz luz na Terra. E aí o Espírito prossegue. Médiuns somos todos nós. Veja bem, isso está lá em Allan Kardec, do Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec afirma que todos somos médiuns. A obra de Chico Xavier é em perfeita sintonia com a obra de Kardec. E o Espírito aqui está explicando para André Luiz. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos, ou seja, na nossa própria vida. Você, para ser médium, não precisa vir no centro espírita, fazer um trabalho mediúnico. Você não precisa ir numa igreja católica, fazer a sua oração iluminada, ou num templo, seja ele qual seja. Embora, é claro, todos os templos religiosos que se dedicam ao bem favorecem o quê? Bem? Exatamente. A mediunidade do bem. A mediunidade cristã. A associação de espíritos nobres, desencarnados, com espíritos humanos, que embora não sejam tão nobres, mas podem ter muito boa vontade de trabalhar no bem. Né? E aí a gente faz essa associação, essa ponte. Então, mas ela é exercida no nosso lar, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos na vida de relação com os nossos familiares. Quantas desavenças em família começaram com um sopro de discórdia de um espírito obsessor? Vocês não calculam, pois não? Como sabemos se é animismo ou não? Pela prática. Não tem jeito, a pessoa que começa na mediunidade ainda não está capacitada para discernir. Então ela precisa, em primeiro lugar, estudar a mediunidade. Nós temos a obrigação de estudar, ler, em primeiro lugar, o primeiro tratado sobre a mediunidade, o tratado científico sobre a mediunidade, que é o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, básico. Eu estava conversando ali com o Márcio, né? Agora sobre isso, né? A gente começou lendo isso. Eu comecei lendo a obra de Kardec do princípio ao fim. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno,
a Gênese e Obras Póstumas. E depois que eu li tudo, em alguns meses, aí eu me considerei espírita. Porque antes não tem jeito. Como que você vai se considerar espírita se você não conhece a codificação do espiritismo? É impossível. Né? Nós precisamos conhecer o espiritismo na sua estrutura básica. Depois, aí a gente passa para os livros do Chico Xavier, que vão aprofundar o assunto. No caso do Kardec, o livro dos médiuns traz a prática mediúnica, né? As diversas classificações. Então, a pessoa lendo, ela vai se colocar nos exemplos que Kardec dá. Mas se ainda assim não for suficiente, ela pode ler a Revista Espírita, os casos que Allan Kardec estuda na Revista Espírita. E cita no livro dos médiuns. Né? E cita, inclusive, no livro dos médiuns. Os casos que ele cita no livro O Céu e o Inferno são emblemáticos. E, a partir daí, a obra de Chico Xavier. Nós temos aí a obra de Emmanuel, nós já estudamos parte desse livro, O Pensamento e Vida, de Emmanuel. Para mim, é um livro pequeno, mas grande. Grande livro. Pensamento e Vida de Emmanuel. A pessoa tem que estudar isso. Tem que ler, tem que meditar. Depois, a obra de André Luiz inteira, gente. Inteira. Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e por aí vai. Porque aí você tem massa crítica na sua mente para processar as informações acerca da mediunidade, acerca da sua própria prática, da sua própria experiência mediúnica. Só depois é que você pode e deve se integrar a algum grupo espírita da sua eleição. E é o melhor, gente, depois de muita experiência nesse campo, eu posso dizer a vocês o seguinte: o melhor é você se integrar a um grupo que seja afim com você, cujos integrantes são seus amigos, são suas pessoas queridas. Porque sem isso, a prática da mediunidade fica quase impossível. Ao contrário, vira até um assunto de problemas que podem surgir por personalismo, por vaidade, por disputa, por inveja, não é? Muitos grupos espíritas fecham por causa disso. Porque as pessoas que se reuniram para a prática mediúnica não tinham a afinidade essencial. E nessa afinidade essencial precisa ter o quê, gente? A afinidade na fé verdadeira. Sem fé, nós não vamos a lugar nenhum. Mas a fé sem obras também não vai a lugar nenhum. Aí, em segundo lugar, tem que ter obras da fé. E as obras da fé, quais são? As obras da caridade. Seja ela qual for. Sejam elas quais forem, né? Tem 1000 maneiras de se fazer caridade e 1000 maneiras de exercer o sentimento. Porque se nós já estudamos que a base nossa, humana, é a nossa emoção, segundo o livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, e a nossa emoção, ela conduz os nossos sentimentos. Então, a nossa base, o nosso eixo como seres humanos é o nosso sentimento. O pensamento é consequência do nosso sentimento. De acordo com aquilo que nós somos, nós vivenciamos externamente a nós, na família, no trabalho, na via pública, na vida social, no centro espírita ou no templo religioso. A gente reage às notícias do dia a dia, a gente reage, sente, e o nosso sentimento impulsiona o pensamento, uma força que é física. Essa força entra em associação com as outras forças semelhantes. Veja bem, então a nossa base é o sentimento. O grupo espírita, para ir adiante, precisa ter amor, precisa ter simpatia entre os integrantes, precisa ter afinidade, alegria de ver as pessoas, né? A gente não pode ir para o centro espírita achando que vai bater um ponto. É ou não é?
E depois terminou, não, começa às 8 horas, 9 horas, eu já estou olhando o relógio para ir embora, porque eu tenho que bater meu ponto e ir embora para minha casa. Que é isso? Chico Xavier costumava brincar conosco o seguinte: quer saber se o centro espírita está dando certo? Verifique depois da reunião se os integrantes continuam dentro do centro batendo papo. Aí está dando certo. Por quê? Porque as pessoas não vão... Elas estão interessadas em se conhecerem, em confraternizarem, não é? Em participarem das tarefas, colaborar com as tarefas, saber se algum dos integrantes está sofrendo, está acontecendo alguma coisa, o que eu posso ajudar. Essa conversa é essencial, gente. Olha o exemplo de Chico Xavier, onde ele ia, juntava gente atrás dele, pela alegria de estar com ele, né? Então, a mediunidade, para dar certo, tem que ter alegria de viver, alegria de comungar com os semelhantes, a experiência da fé, a experiência do estudo, a experiência da caridade, a experiência da religião. Isso é religião, que nos religa a Deus. Depois disso, aí a pessoa vai saber discernir se ela está... Maria Elisa, né? Aí a Maria Elisa vai saber discernir o que é animismo, que é dela. Para começar a conversa, todos nós temos a nossa força anímica, que é nossa, do nosso espírito. O Chico, uma vez, eu perguntei para ele, como que nós vamos saber o que é o do médium, pensamento do médium, e o que é o pensamento do espírito? Ele falou comigo, olha, no mundo espiritual superior, vejam bem, no mundo espiritual superior, eles consideram perfeita a comunicação mediúnica, que tem 10% do médium e 90% do espírito comunicante. Então, gente, é impossível uma comunicação mediúnica não ter algo do médium. É impossível. Segundo Chico Xavier, a comunicação perfeita tem 10% do médium, porque o médium é um intermediário. É quem está passando a mensagem. Então, vai ter o trejeito dele, vai ter o jeito dele falar. Pois não, fala, querido. Ah, muito bem observado. É porque se não tivesse... Da mesma forma, porque se faz Existe aí uma união fundamental, né, para a tarefa. Mas aí a gente precisa fazer o que o apóstolo João, evangelista, na seu evangelho, escreve. É no evangelho ou na carta, João? A gente vai falar. Ele vai falar o quê? Ele vai falar discernir se os espíritos vêm de Deus. Olha só, gente, João Evangelista, 2000 anos atrás, estava ensinando para nós mediunidade. Mandando que a gente fizesse o favor de discernimento se os espíritos que estão nos influenciando são de Deus ou não. Aí a questão da sintonia vai ser problemática, né? Se é a sintonia boa, se é de Deus, maravilha. Isso. Maravilha. E aí é o seguinte, em última análise, tudo depende de quem? Da nossa escolha. Porque nós somos o agente do nosso progresso espiritual ou do nosso fracasso espiritual. Somos nós mesmos. Ninguém. Exatamente. Isso mesmo. Então vamos lá. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, veja bem, aqui ele já fala que é claro que a força psíquica que cada um de nós tem vai variar em teor,
de expressão. Quanto mais culto é o médium, mais facilmente ele poderá discernir o espírito. Mais facilmente ele vai poder dar vazão àquela à comunicação mais elevada. Ainda que... Hein? Exatamente. Daí vem a seguinte questão que a Silvana colocou muito bem aqui. Por isso, gente, que médium precisa de estudar. Porque, do contrário, pelo amor de Deus, que nós vai e nós vem, não dá. Primeira questão básica, tem que saber falar português. Se você mora no Brasil ou em Portugal. Tem que estudar português. Chico Xavier estudou português 8 meses, quando ele começou em Pedro Leopoldo. Dona Neném Bahia, vendo o Chico com 17 anos de idade no Centro Espírita psicografando, ela era católica, apostólica, romana, detestava o espiritismo, mas amava Chico Xavier. E falou com ele: meu filho, escuta aqui, eu estou vendo que você começou uma tarefa com o público. Você é muito jovem. A nossa língua é uma língua muito rica. Português é uma língua muito rica. E você precisa estudar o vernáculo, precisa estudar o português para se comunicar bem com os seus seguidores. Veja que mulher lúcida. Ela já entendia de mediunidade ali, mesmo sendo católica. Que não tinha... Mas claro, foi intuído, a médium, né? Aí o Chico falou com ela assim, Dona Neném, ela morava em Belo Horizonte, ela era cunhada do meu tio avô Zeca Machado. E ele falou com ela: quem me dera, eu não tenho dinheiro para pagar a senhora essas aulas. E ela falou: não tem importância, eu vou lhe dar as aulas gratuitamente. Durante 8 meses ele estudou português. No início, ele tinha 17 para 18, 19 anos. Né? Na realidade, ele relembrou, né? Ele lembrou. Deixa eu beijar essa mão aqui. Isso mesmo. Olha aí que maravilha. É claro que ele já tinha isso do passado, né? O Chico não teve dificuldade nenhuma com os espíritos. Fala, querido. Eu vejo o Divaldo falando, e ele tem assim, uma cultura assim, que eu vejo assim, os espíritos instruem também essa parte, vamos dizer, intelectual. Instruem. Se a pessoa tiver boa vontade. Uma vez o próprio Chico foi questionado, porque falaram com ele assim: Chico Xavier, o senhor teve só o 3º para o 4º ano primário, como que o senhor escreve essas coisas maravilhosas, tantos livros? Ele pediu perdão ao jornalista, falou assim: olha, meu senhor, tem muitas décadas que eu tenho contato com os espíritos, eu já aprendi alguma coisa com eles. Né? Porque senão, pelo amor de Deus, né? A gente não é uma carroça que os outros vão empurrando, não. O médium, ele aprende a toda hora, a todo instante. Agora, desculpa, eu esqueci seu nome. Seu nome. Agora você lembra da Edith? Isso mesmo, Dona Jurema. O que ela falou, muito sério. O médium como Chico Xavier, ele já trouxe essa bagagem, né? Maravilhosa, de muitas vidas, né? De séculos de serviço ao Cristo. Então, para ele reconectar, nesta encarnação, ele poderia ser considerado ignorante, nesta encarnação, porque estudou até 3º, 4º ano primário. Um inculto. Ele estava em outro país. Exatamente. Ele recebeu mensagens em francês fluente, em italiano fluente, em inglês fluente, em espanhol fluente. Não é? Um dia ele falou comigo: um dia que apareceu um espírito para escrever em luxemburguês clássico, aí eu falei assim: esse aí eu não sei, não. O espírito teve que tratar de pegar a mão dele para escrever mecanicamente, porque ele não teve contato com o luxemburguês clássico.
Aí também é demais, né? Demais. É. Então, olha só, a força psíquica tem vários teores de expressão, que vão ser o quê? Particulares de cada um de nós. Tem médium que tem facilidade de receber pela voz os espíritos, na reunião mediúnica, da psicofonia. Outros têm mais facilidade de receber pela escrita, pela psicografia. Outros têm mais facilidade de transmitir a energia através do passe. Outros têm a facilidade da intuição. Então, lá na reunião, de repente, cantam lá dentro da cabeça da pessoa o nome, a situação. Não é? É para falar assim. Às vezes a pessoa fica muito caladinha. Não, está na reunião é para falar. Porque às vezes um dado que é inspirado numa pessoa vai ajudar outra pessoa a entrar na sintonia, o trabalho vai ficar mais completo, não é? Outros médiuns vão ter facilidade, por exemplo, de receber poesia, que não é fácil, e assim sucessivamente. Vai depender do teor da expressão pessoal mediúnica de cada pessoa. É peculiar a todos os seres, mais uma vez repete, mediunidade é peculiar a todos os seres. Ele falou seres humanos aqui? Não. Então animal tem mediunidade? Tem. Quem tem cachorro e gato em casa sabe o que eu estou falando. Até cavalo também, né? Tem horas que o cachorro invoca com o canto da casa, não é? É impressionante. É peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Então é como se a gente fosse um diamante bruto. A gente nasce na terra bruto, diamante bruto. Precisa o quê? Do esmeril, daquela maquininha que vai fazer, como é que chama aquilo? Lapidação. A gente precisa se lapidar. Como é que chama essa máquina de lapidação na vida terrestre? Burilador? Mas para nós, no efeito prático, ela tem o nome de dor, ela tem o nome de decepção, ela tem o nome de, muitas vezes, de luta, de tédio. É o que nos move para frente, sair do lugar. Trabalho, obrigação, perdas, ganhos também, né? Por que não? Alegria, tristeza, as nossas emoções. Então, são as nossas emoções é que precisam ser lapidadas. Para que nós tenhamos sentimentos mais nobres. Diante da mesa, até quando nós estávamos estudando o livro Mecanismo da Mediunidade, eu dei esse exemplo aqui. Ele mostra, né, André Luiz mostra que a mediunidade começa no berço, aliás, antes do berço, né, no útero, depois no berço, depois na escola, depois no trabalho profissional e depois na vida de relação. E aí, eu dei o exemplo da família. Uma família, geralmente, tem a mesma maneira de ser criada, né? A mãe e o pai, quem tem muito filho, né? Criam os filhos da mesma maneira. No entanto, os filhos são iguais? Não. Cada um é diferente. Por quê? Porque cada um tem uma bagagem pretérita, diferente, e vai reagir de acordo com as situações de forma diferente nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Por isso é que nós precisamos do acrisolamento, que significa burilamento, da nossa individualidade. É contraproducente, isso aqui é uma orientação, gente. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O que vocês acham disso? Agora eu vou deixar para vocês falarem. Mas o que significa ser contraproducente?
perigoso, prejudicial, E não vai evoluir, né? Às vezes também. não é efetivo. Vai ficando cada vez mais medo e usar para resistência, usar para maldade. Ou às vezes a ignorância. Por isso que é importante, gente, estudar. Porque estudando, você torna o seu potencial psíquico produtivo. Produtivo. Ele pode ser utilizado pelos espíritos superiores, ou pelos espíritos... Às vezes não precisa ser espíritos superiores, não. Os espíritos amigos nossos, os nossos familiares, bondosos, que já partiram antes de nós, que cuidam de nós, que se interessam pelo nosso progresso, né? Quando eles nos veem estudiosos, interessados no assunto da mediunidade, eles vão pedir, vão orar por nós, vão fazer a intercessão, a oração por nós a entidades mais altas. Olha, eu sou a avó de fulana, eu sou a avó da Naila, mas eu não tenho condição de ajudar a Naila, porque ela tem mediunidade, ela vai pedir, a avó da Naila vai pedir, vamos supor, um santo da predileção dela, se ela foi católica. Né? Isso é a prece de intercessão. E essa prece chega lá em cima. E aí interessa os espíritos mais evoluídos que vão cuidar da gente. Não é assim? Exatamente. E aí ela é improdutiva. Sem disciplina, os impulsos podem ficar destrambelhados, né? Você vê que a mediunidade fica sem controle, fica destrambelhada, a pessoa, ao invés de melhorar-se na compreensão do fenômeno da mediunidade, fica com medo. Aí, quanto mais fenômeno acontece, mais medo tem. Pode até adoecer, mas mais por culpa dele mesmo, não da mediunidade, né? Mas por desconhecimento. É perigoso possuir sem saber usar. Então, a mediunidade a gente precisa saber utilizar. Porque, do contrário, sim. O médico, ele, usando mal a mediunidade dele, para ele é um médico que começou bem, trabalhando bem, e com o passar do tempo, ele começa a usar mal essa mediunidade para outros fins, né, fins próprios, ou para... Deturpa o dom que recebeu. Existe essa possibilidade de perder a mediunidade? Existe, está relatado por Allan Kardec e por André Luiz. Na sua pergunta, você já deu as razões. Porque você falou, quando o médium usa o seu potencial mediúnico para benefício próprio, isso aí, não é? Você não falou isso? Já está se desviando do caminho. A mediunidade é para o nosso benefício próprio? É para a gente enriquecer? Então, gente, primeira regra, cobrou por qualquer razão, corre dele. Ou corre dela. Não está na companhia de bons espíritos. Está na companhia de espíritos zombeteiros, de espíritos interesseiros, materializados. Então, o médium cobrou por alguma razão, até a cobrança indireta. Eu preciso de um dinheirinho para construir uma creche. A creche nunca aparece. Vocês já viram? É o conto né, que a gente vê aí se reproduzindo à torta e direita em todas as comunidades religiosas. E você vê o médium enriquecendo, a família dele enriquecendo. Outra questão, poder. Às vezes não é nem dinheiro, mas é poder. Ele quer ter, vamos dizer assim, domínio sobre determinado grupo, determinado centro espírita, ou determinado grupo religioso. Ele se impõe, magnetiza, influencia, aí cria uma série de vaquinha de presépio que vai onde ele vai, eles vão atrás. Vocês se lembram daqueles... Talvez a maioria de vocês nem era nascida, mas tudo bem. Na década aí de 70, 80, nós tivemos vários casos de
de pessoas que tinham muito poder de fascinação coletiva e que levaram comunidades inteiras ao suicídio. Jim Jones, eu estava tentando lembrar o nome dele, o médium aqui captou. E é interessante isso, né? Quer dizer, interessante e trágico. Por quê? Leva a pessoa para o buraco. Então, fala. Mas nesse sentido, a concepção do WhatsApp, onde ela dobra para 450 ou 650 expressão. O WhatsApp chega e fala a verdade disso que falou. Isso aí não é nem Eduardo Sabag que fala, não, são os espíritos superiores que falam. É o Cristo, dai de graça Exatamente. o que de graça recebestes. Exatamente. Né? Isso é da ordem espiritual. Exatamente. Toda vez que a gente coloca dinheiro, sexo, poder, vaidade, fama, na frente dos nossos objetivos de espiritualização, nós estamos cavando o nosso próprio túmulo. Nós estamos antecipando a nossa queda. Não vamos aqui nomear quem que seja, que infelizmente isso aí está generalizado. Tanto no meio espírita, fora do meio espírita, qualquer lugar. As pessoas estão se desviando do caminho do Cristo. O Cristo não pede nada disso, gente. O Cristo nos pede para amar o semelhante, para fazer a nossa tarefa de fraternidade pura e legítima, sem pedir nada em troca. Se não tem para dar, não dê. Simples assim. O nosso grupo espírita não pode construir uma creche. Então, por que você não nasceu para construir uma creche? Não é? Você nasceu para fazer outro tipo de atividade. Tem 1000 atividades muito mais baratas, não é? Muito mais diretas, como, por exemplo, dar quentinha na rua, dar água a quem tem sede, dar cobertura a quem tem frio, visitas fraternas, hospitais. Isso é caridade, isso é Cristo na nossa vida. Então, é isso que a gente tem que se preocupar. Vamos ver mais aqui. Oi. Qual livro que você aconselha para estudar em poesias? Poesias? Não, eu acho que, em primeiro lugar, Parnaso de Além Túmulo é o primeiro livro de Chico Xavier, na sua edição a final, a edição de, se não me engano, 1959, ele foi publicado em 1932 e teve 7 edições ampliadas. A última delas, que tem comentários de literatos comparando a identidade reconhecida dos poetas portugueses e brasileiros que escreveram através de Chico Xavier com o seu estilo poético quando estavam encarnados, isso aí é uma coisa que eu recomendo, porque é realmente impressionante. Parnaso de Além Túmulo. Depois, em segundo lugar, do próprio Chico, Antologia dos Imortais. Agora, o próprio Chico dizia, se a pessoa quer psicografar poesia, tem que estudar rima, métrica, tem que estudar, não tem como. Você não vai sentar numa mesa achando que vai receber uma boa poesia se não tiver o mínimo de noção do que seja rima, do que seja melodia, do que seja ritmo, do que seja estrutura poética. Porque se você estuda, sua mente fica preparada. Agora, não é fácil. É um caminho pedregoso. Primeiro que a maioria das pessoas nem gosta de poesia, né? E segundo, que realmente o médico precisa estudar mais. Depois você tem que ter talento. Depois tem que ter talento. Se não tiver talento, não adianta. Tem o lado adianta. da teoria, da poesia, mas o lado do talento de quem escreve é muito importante. É importante. Todo livro, inclusive, de teoria, fala do talento de quem escreve. Exato. A mesma coisa, romance. Quem que levantou a mão? A questão principal da mediunidade, a ansiedade. Porque a ansiedade, ela muitas vezes, ela nos
nos traz para o livro. E no momento onde a gente começa a celebrar a nossa mente, celebrar os nossos movimentos, o ideal da nossa vida, a gente começa a entrar em sintonia com os melhores espíritos. No momento que a gente cria essas ansiedades, muitas vezes a gente cria sintonias com os espíritos que não estão, você mesmo falou, não nos tiram da caminho. Bem lembrado. Bom, a ansiedade já mostra aí um problema, né? Um problema, você está vivendo um problema no futuro, que não existe ainda. Pode. Não, porque agora tem essa moda de tudo TDAH, tem que tomar remédio, e colocar do hospital sanatório. Como é que é essa questão também da doença? Assim? Tem ansiedade ou muitas vezes é confundido assim, essa coisa da mediunidade com gostaria que você comentasse essa questão assim, Aí, desse processo também de achar que tem que tomar remédio, está com problema. a gente não pode generalizar, infelizmente, porque cada caso é um caso. Não existe uma regra geral. Às vezes a pessoa realmente precisa de socorro médico para lidar com essa ansiedade, né? Para lidar com algum tipo de distúrbio mental ou emocional que ela tenha desenvolvido por essa ou aquela razão. Às vezes ela precisa de uma terapia, precisa de uma psicanálise, precisa de uma orientação psicológica. A gente não vai saber isso de antemão. A grande questão é a pessoa que procura o Cristo, seja em que religião for, dentro das escolas cristãs, ela procura o Cristo por uma razão. Qual que é a razão que ela está procurando o Cristo? Despertar. Aliás, se ela procura, ela já despertou. Veja bem. O que Jesus fala conosco? Batei à porta e a porta se vos abrirá. Então, note bem, o movimento tem que partir de nós, né? Então, a gente busca para achar. Não é a espiritualidade que desce assim, aqui gloriosa, né? O Emmanuel, o Chico Xavier vai descer materializado aqui glorioso para nos convencer de nada. Nós é que temos que buscar o nosso caminho de espiritualização. Se o nosso caminho de espiritualização é com Cristo, grande parte do Ocidente escolheu Cristo, né? Mas nós temos irmãos do Oriente que nem nunca ouviram falar em Jesus ainda. Mas no nosso caso, se ele é com Cristo, nosso Senhor, então a gente precisa conhecer a palavra dele. Precisa conhecer o Evangelho, precisa ler o Evangelho. Precisa, de certa forma, dominar os seus sentimentos. A proposta do Evangelho de Jesus é uma proposta de autodomínio. É uma proposta de autoconhecimento, que vai nos levar a esse caminho de sossego espiritual. É fácil? Não é fácil. Agora, isso não impede, por exemplo, que a pessoa seja tratada por outros mecanismos necessários, porque às vezes ela teve uma vida familiar tão difícil, ela encarnou numa família que não tinha, por exemplo, afinidade com a mãe, que não tinha afinidade com o pai, que os irmãos todos brigavam entre si, né, faziam bullying com ela ou com ele, uma família difícil, que ela fica com traumas. Esses traumas precisam ser tratados pelos médicos da Terra. Eu ouvi muitas vezes o Chico Xavier dizendo isso para as pessoas. Gente, os médicos da Terra são emissários divinos para tratar os nossos corpos e as nossas mentes. Eles também são missionários de Deus. Agora, é o médico que vai te dar o seu caminho de espiritualização? Não. O médico vai tratar o seu corpo e o psicólogo ou psicanalista pode tratar a sua mente.
Mas quem vai te tratar no sentido espiritual, o seu espírito, é Jesus de Nazaré. Eu acho que o que ele quis dizer com ansiedade, no caminho da mediunidade, é porque fica também, muita gente fica achando que existe uma ritualística ou um poder sobrenatural. E aí, quando a gente começa nesse caminho, aí pode surgir uma ansiedade: será que vai vir alguma coisa na minha cabeça? Será que alguém vai falar pela minha voz? Meu braço vai mexer? O que eu vou sentir? E essa ansiedade, do meu ponto de vista, a gente consegue arrefecer com meditação, pelo menos é uma experiência. André Luiz fala isso. Mas a gente medita para escutar. André Luiz fala que nós precisamos de 2 práticas, 3 na realidade. A primeira, meditação, que é esse sossego da nossa própria mente. A meditação é uma necessidade, embora a maioria dos livros espíritas não tratem sobre isso, mas é falado por André Luiz em um dos livros dele. A segunda é a oração, porque a meditação é você consigo mesmo. É o seu eu interior. É você se sossegar consigo mesmo. A oração é diferente, porque a oração você busca o auxílio superior. E meditando a gente se conhece no aspecto das sensações físicas, né? Então você começa a meditar, você começa a saber quantos minutos, qual você precisa para silenciar a sua mente. Aí você, comecei a meditar, minha mente está muito cheia. Não, ela já está cheia, você está prestando atenção. Você parou para escutar. Exato. Então esse autoconhecimento vai te colocar no caminho de ouvir. E essa meditação é fundamental para a pergunta da... Não, antes da Ionara. Maria Elisa. Justamente porque quando você sossega a sua mente, você discerne com mais clareza a mente alheia que te influencia. Os pensamentos de fora da sua mente. Né? Então, aí sim, essa ansiedade também pode haver com o medo, né? Você citou, um medo de receber o espírito. O que vai acontecer na reunião? Não vai acontecer nada, gente. Né? Acontece muito mais lá fora do centro espírita do que aqui dentro. As tragédias do mundo são muito mais perigosas lá fora do que dentro do centro. O centro espírita é um lugar protegido, é um local próprio, né? Os espíritos falam determinadas reuniões, como desobsessão, só devem ser feitas no ambiente do centro espírita. Não devem ser tentadas nem feitas no ambiente do lar, porque o lar não está com os recursos espirituais para atendimento de espírito sofredor. Então, isso aí é o quê? Bom senso, estudo e, em última análise, qualidade. Aliás, caridade. Respeito às pessoas do seu lar também, a você como médium. Vou pedir a Paula para ler para nós. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores. Se nos propomos a recolher a mensagem das grandes almas. Olha aí. Então, aí, em primeiro lugar, tem uma condicional aqui no final da frase, né? Sim. Então, a primeira coisa que a gente deve se perguntar a respeito do nosso propósito com Jesus e a mediunidade. Nós temos o propósito, nós nos propomos a recolher a mensagem das grandes almas? Todo médium tem que se perguntar isso. Em primeiro lugar, porque se essa resposta for negativa, para por aí. Não precisa entrar na mediunidade, que vai fazer bobagem. Né? Porque nós precisamos disso. Se temos um propósito de nos aperfeiçoar mediunicamente, nós precisamos escutar a mensagem das grandes almas. E para isso, aí vem o resto. Qual que é a prática aqui? Elevar o nosso padrão de conhecimento pelo estudo. Não tem jeito. Gente, Chico Xavier estudava todos os santos dias. Ele, dentro da casa dele, andava sempre com um livro debaixo do braço. E, de preferência, eram os livros de Allan Kardec.
Uma hora ele estava com o livro dos Espíritos, outra hora ele estava com o Evangelho, outra hora ele estava com o livro dos Médiuns. Ele não andava dentro de casa sem um livro debaixo do braço. Sou testemunha disso. Fala. Falando aqui, só quiser, procura coisas mentais das grandes novas. Eu percebi uma coisa assim, muito louca na minha vida, que sempre fazia oração, Pai Nosso. Aí no final falou assim, não deixei cair em tentação. Só que eu falei com Deus, então, assim, estou querendo realmente ser tentado. Eu queria, estava com uma porcaria, pedir uma coisa e fazer outra. Mas então a oração era da boca para fora. Mecânico. Você e a galera toda, né? Então, bem-vindo ao clube. Tá bom? A gente é assim mesmo, né? Essa grande porcaria que precisa ser burilada. A gente não é espírito evoluído, a gente não é espírito de luz. Tem gente até que acha que a gente é. Coitados, estão muito enganados, né? Agora, a gente tem que ter uma sinceridade de propósito muito grande. Se a gente entra na doutrina espírita com seriedade. Eu estou procurando o espiritismo com Jesus, os ensinamentos de Kardec de forma sincera, honesta, de forma clara, objetiva. Eu realmente estou interessado na minha espiritualização, que essa que é a questão. Porque se você responder isso positivamente, aí você está, vamos dizer assim, matriculado nesse caminho de aperfeiçoamento que eleva o padrão espiritual de conhecimento pelo estudo. Olha só, gente, estudo bem conduzido, hein? Porque tem muitas formas de estudar. Estudar sozinho é bom? Até um limite. Porque o melhor é estudar em grupo. Porque no grupo, outras pessoas vão te dar uma visão que você não tem. Você vai partilhar e compartilhar com outras pessoas sobre aquele mesmo tema, e você vai ver opiniões que você não tinha. E às vezes uma palavra, uma pessoa ali vai te abrir a mente, abrir a cabeça com outras considerações. Então, o estudo tem que ser bem conduzido. Outra questão, apuremos a qualidade da nossa emoção. Aquela pessoa que é muito raivosa, muito sanguínea, né? Tudo ela explode. Tem que se domar primeiro. Não adianta. Ela não vai chegar dentro do centro espírita igual um vulcão, igual explodiu hoje lá na Islândia, né? Lava para todo lado, calma. Senão não vai ter trabalho bom, não. Então temos que apurar a qualidade das nossas emoções, controlar as nossas emoções. Como que a gente faz isso? Pelo exercício constante das virtudes superiores. Agora vocês vão me dizer, quais são as virtudes superiores? São várias, gente. Fraternidade, caridade, perdão, honestidade, humildade, gratidão, compaixão, gentileza, o que mais? Calma, paciência, tolerância, disciplina, bondade, retidão de caráter. Olha aí, gente. A gente sabe. É o que ele falou, só que a gente não pratica, né? Então agora nós já estamos aqui matriculados nesse propósito. Dessa outra parte? Você falou que se você não está disposto a isso, nem precisa começar. Não, porque senão vai dar com os burros na água. Todo mundo tem uma atividade, o que acontece? Fica latente. Fica bloqueada. Fica mais exposta a influência negativa.
Fica. Mas a escolha é da própria pessoa, né? Entendi. Nossa, como ele não- Aí é a questão da... A gente vai querer subir espiritualmente ou vai querer ficar séculos aqui na nossa mediocridade? Porque a gente pode escolher isso também. Daqui 3.000 anos, tá o Geraldinho falando a mesma coisa aqui no centro. Vocês todos estão lá em cima me ajudando. Hein? A Terra também evolui, né? A Terra evolui, os nossos parentes evoluem, os nossos amores evoluem e a gente fica para trás. Aí vem o degredo para outros planetas piores do que o nosso. Quem quer ir para Quiron? Tem passagem só de ida. Fala, Fábio. Hein? Desculpa, fala alto. Eu quero evoluir só até isso. Eu quero só a transmissão, mas não quero ver, não quero escutar. Livre-arbítrio do médium. E assim a coisa pode acontecer, né? Ele pode ir só até ele, aonde ele deseja fornecer essa ferramenta, ou não. Isso não é uma escolha dele. Uma vez que ele é médium, ou ele aceita a mediunidade por inteiro e tudo que pode vir, né? De ferramenta através dele, porque ele existe mais ou menos evoluído. E aí acontece, ou ele consegue controlar isso. Ah, não, vou só até a intuição, eu daqui para frente não quero mais. Bom, aí eu vou te dar outra pergunta como resposta. Você se lembra da sua programação espiritual antes de reencarnar? Não. É? Então não existe resposta para essa pergunta. Porque nós não sabemos o que nós prometemos no mundo espiritual. Acontece que muitos de nós, ao encarnar aqui, acham a vida muito boa. Exato, Não é? é um perigo. Que é o perigo do comodismo. Assim, eu vou mexer com a mediunidade? Eu não. Prefiro ver meu filme de Netflix no final de semana, comendo pipoca, tomando Coca-Cola. É ou não é? E tem distribuição hoje na rua? Não, aquele povo fedorento? Não vou não. Né? Pra quê? Eu vou num barzinho e tal. Então aí, querida, cada um de nós vai... o problema é o seguinte, geralmente quando a mediunidade ela já vem desde criança explosiva, é para a pessoa trabalhar. É orgânica. É orgânica. Às vezes a pessoa veio desde pequena, viu o espírito, e quem vê espírito, gente, não existe essa mediunidade. Eu só vou ver espírito bonzinho. Júlia? Seria ideal, né? Existe isso? Não. Aqui na Terra você só vê gente boa? Não. Né? Aqui na Terra a gente só está em contato com gente boa? Quisera eu. Tem medo, não quer ver, foge e continua vendo. Mas aí, às vezes, é um chamamento. Mas aí era só para te levar para aquele ambiente. E, às vezes, essa pessoa não vai nem trabalhar com a vidência, vai trabalhar com o passe. Mas separar, começa o desequilíbrio. Por isso, Dr. Bezerra tem um livro, chama-se A Obsessão sob Outro Prisma. A loucura, desculpa, sob outro prisma. Que é justamente falando que as casas de saúde mental estão repletas de médium. Tem um espírito, que agora eu não me lembro se é o irmão Jacó, no livro Voltei, através do Chico, que vai dizer que 90% das pessoas que têm problemas mentais não têm problemas mentais. Elas são médiums que não foram orientados adequadamente. Não é isso? Você lembra de quem era? Então. Não tem, sim. Fica falando aqui. Mais alguma pergunta? Como é que nós estamos de tempo aí? 21h43. Sim. Carlos Augusto pediu para ver se você pode falar dos 3 reis magos do nascimento de Jesus, já que se aproxima do Natal. Nossa. E apertou sem Dar uma palestra agora. Muito obrigado, Carlos Augusto. Bom, gente, isso aí é público já. O Chico falou isso com várias pessoas, vários de nós, né? Já nos aproximando do Natal. Ele disse claramente que aquela estrela guia que acompanhou
o casal, a Sagrada Família, né? Maria, José e Jesus, antes dele nascer, e até quando ele nasceu na estrebaria, aquela luz, aquela estrela que os guiava, que acompanhava a Sagrada Família, não era uma estrela. Era uma nave interestelar que veio para proteger a encarnação do Cristo, para que nada de ruim acontecesse com ele. E os 3 reis magos, segundo Chico Xavier, eram 3 representantes de 3 civilizações extraterrestres, protetoras da Terra, que vieram cuidar também para que o nascimento de Jesus transcorresse sem problema de ordem física, né? Não sei, não li esse livro. Faz sentido, né? Faz tinha sentido. 70 anos, um tinha 40, outro tinha 20. É. O que eles estavam fazendo, os 3? É. Idades tão diferentes, juntos, né? Então, porque Jesus continua sendo o governador da Terra, precisou de 1000 anos para se reduzir, densificar. E preparar a Maria também. Não é? Não só Jesus, né? Maria, José, que são espíritos superiores, são espíritos angélicos. Então, eles tiveram toda essa preparação durante 10 séculos, até que surgisse o momento propício do nascimento dele. O primeiro capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, relata a época de Augusto, o imperador romano, que teve, surpreendentemente, um período de grande paz. O próprio imperador romano, Augusto, chegava nas janelas do seu palácio em Roma e ficava se perguntando de onde vem esse sentimento de amor, de bondade, de alegria que tomou conta de todo o Império Romano, né? Ele próprio não entendia a paz, porque foi um período que o Império Romano parou de guerrear com os vizinhos, parou de sucumbir as nações escravas e submeter, desculpa, as nações escravas, e foi um período de grande desenvolvimento econômico, social, e atingiram a paz, mas era o quê? O próprio Humberto de Campos vai relatar, era a aproximação do Espírito do Cristo, que já estava próximo do seu nascimento, né? Então, a gente não tem muita ideia, gente, da complexidade que o processo angélico, não é de seres humanos, um processo angélico que preparou a vinda do Cristo entre nós, né? A gente só vai ler mais essa aqui, que termina o capítulo 1º do livro Nos Domínios da Mediunidade, pediu o João Pedro para ler para nós. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então é isso, gente. Ela, por si só, não basta. A pessoa pode nascer um excelente médium, mas se não dá boa direção, perde a mediunidade. Se desvia-se do caminho reto, também perde a mediunidade. No livro dos médiuns, Kardec explica que os espíritos superiores ou bondosos que auxiliam o médium, quando verificam a intenção maléfica do médium, começam a se afastar dele. Ora, nesse processo, o que acontece? Os espíritos zombeteiros, das sombras, do umbral, das trevas, em verificando que não há espíritos benfeitores em torno daquele médium, ocupam o lugar, não é? Então é a casa vazia. Uma vez falando sobre isso, o Chico comentou conosco que a questão da mediunidade se assemelha a uma casa, a um lar. Todos nós temos os nossos lares. Os nossos lares, se forem casas na rua, tem muros de contenção, tem portões, tem portas. As portas têm trancas. As janelas também têm as suas trancas. E isso
toda pessoa de bom senso age com essa segurança para proteger o ambiente do lar. Mas o que acontece com a mediunidade destrambelhada, sem direção, sem uma moral, sem uma ética, sem uma preocupação? Ela é a mesma coisa que o Chico compara a uma casa que não tem muro, que não tem portão, que não tem porta, que não tem janela. Entra nessa casa o malfeitor que quiser entrar. Né? Vamos ter isso em mente. Então fica aquela casa ao léu. Qualquer um entra, qualquer um toma conta, e aí a pessoa pode perder a encarnação com isso, né? Mas, se Deus quiser, isso não vai acontecer conosco. Que Jesus nos ajude para isso, né? Vamos terminar agora a nossa reunião. Eu gostaria de só pedir a quem não veio na confraternização da sexta-feira passada, que aguarde aqui que nós temos alguns livros ainda para quem não ganhou, tá bom? Semana passada. Na terça-feira passada. Então, só me procurar aqui na frente que a gente vai transmitir. E ao pessoal todo da internet, ao pessoal do Retiro da Luz que nos acompanha pela internet, a todos vocês, nossos votos de um Feliz Natal nas bênçãos de Jesus, hoje e sempre. Semana que vem, dia 26, não teremos reunião, tá? Retornaremos no dia 2 de janeiro de 2024. Ok? Então, eu vou pedir a Silvana para fazer a prece final em nome de todos nós. Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por presença em nossas vidas, por presença nessa casa, por presença em nossos lares. O Senhor, Senhor Jesus, jamais dentro de nós, ainda que estamos em nossos vidas. O Senhor esteja ao nosso lado, nos equilibre, nos protegendo, nos favorecendo. Que possamos estar aqui, Senhor, no próximo ano, juntos mais uma vez, em música de conhecimento, em música de conhecimento, e que o Senhor nos fortaleça nessa vontade, porque é uma tarefa difícil, ainda precisamos muito do apoio, dos devedores dessa casa, e também dos auxiliares. Que todos possamos retornar aos nossos lares, com paz e segurança, que tenhamos um Natal de muita felicidade, muita paz, muita família, e com universalidade dentro do nosso coração. Que Jesus possa estar presente por todos os passos. Obrigada, Senhor Jesus. Assim seja. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal.